bem, eu tenho falado aqui, eu tenho contado as coisas, aí não deu outra. Na sexta-feira, no fim de semana, o PT do Rio reagiu à possibilidade de demissão da Daniela do Vaguinho. Eu digo Daniela do Vaguinho porque esse é o nome político dela. Ela mudou, porque essa história toda, gente, é muito asquerosa. É toda ela muito asquerosa, muito relevante, muito significativa. O PT do Rio de Janeiro é controlado pelo Quaquá, que vocês estão vendo aí, todo sorridente ao lado de um dos maiores bandidos do governo Bolsonaro, que agora é deputado federal, que é o ex-ministro da Saúde, Pazuello, participou do processo do genocídio de maneira explícita, todos sorridentes, são amigos, né? Então, ele está lá dizendo, não pode demitir a Daniela, mas o que é que o PT do Rio tem a ver com uma ministra que é indicação do União Brasil? Ela não é indicação do União Brasil, conforme eu contei numa reportagem 10 dias atrás. A indicação da Daniela do Vaguinho, que é o nome político dela, ela foi rebatizada de Daniela, ela se rebatizou, ou foi rebatizada de Daniela Carneiro, porque realmente ficava chato, né? Ficava ruim para um governo feminista ter uma ministra que tem um nome dizendo que ela é propriedade do seu marido, né? Daniela do Vaguinho, esse aí à direita. É um show de misoginia, é um show de machismo, é um show de direitismo. Ela não foi indicada pela União Brasil. Eu não tenho nada a favor da União Brasil, nenhum de nós tem, né, Plínio? Agora, a União Brasil tem razão em protestar, dizer que não tem ministro no governo. Não tem ministro mesmo. Ela é ministra dessa dupla que controla o PT do Rio de Janeiro, em aliança com esse que vai estar com o Lula hoje, com o Cláudio Castro, em aliança com milícias, em aliança com o Pazuello. Essa é a turma do PT do Rio. Essa é a turma do PT do Rio, que são o agora deputado federal Quaquá e André Siciliano, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e que hoje é braço direito do ministro Alexandre Padilha, o segundo homem da Secretaria de Relações Institucionais. Então, é um show de machismo, é um negócio assim verdadeiramente impressionante. Está aqui, na sexta-feira, olha essa história. Quem é a ministra? A Daniela do Vaguinho. Na sexta-feira, marido da ministra do Turismo é chamado no Planalto e avisado sobre iminente demissão. Não tem Daniela. Não tem Daniela. Então, é o Vaguinho que vai conversar com o Padilha e com o André Siciliano sobre a iminente demissão da mulher dele, né? Que a mulher é dele. A mulher dele. Aí, na entrevista que o Quaquá deu, ele disse: estive com o Vaguinho e ele está muito chateado, até pela forma como está sendo feito. A Daniela está sendo fritada pelos jornais, acho que é um negócio muito ruim. Gente, não tem Daniela, são só os homens resolvidos. Plínio, é uma das coisas mais escrotas do governo Lula até agora. Eu nunca vi, que é esse PT do Rio de Janeiro. Né? Que realmente esse PT do Rio de Janeiro, valha-me Deus. Valha-me Deus. E olha, isso é resultante, só para encerrar, de um verdadeiro conto do vigário no qual o presidente Lula, presidente, só caiu no conto do vigário dessa turma aí, né? Dessa turma Quaquá, André Siciliano, Vaguinho, Cláudio Castro, caiu no conto do vigário, porque essa turma prometeu a Lula de que se o Vaguinho apoiasse Lula, a Daniela não tem relevância, né? É o Vaguinho que interessa. Se ele apoiasse Lula, o Lula ia arrebentar no segundo turno, em Belford Roxo e na Baixada Fluminense. Essa foi a promessa. Conto do vigário. Pois é. No primeiro turno, então, eles estavam lá com o Bolsonaro. O Lula teve 38%, 39% dos votos. O Bolsonaro teve 54%, quase 55%. Aí eles fizeram essa coisa. Teve cerimônia, teve lá com evangélicos, Belford Roxo, vai virar na Baixada, vai faturar em Belford Roxo. No segundo turno, a diferença do Bolsonaro aumentou, gente. Um conto do vigário. Presidente, eu quero um conto do vigário dessa turma. E mesmo tendo caído no conto do vigário, vocês estão vendo? O Bolsonaro aumentou de 54%, 55% para mais de 60% dos votos no segundo turno. E ainda ainda essa turma ganhou de presente o Ministério do Turismo, usando a União Brasil como laranja. Por isso que a União Brasil está irritado.
porque o União Brasil foi usado por essa turma para esta aliança. Então, de um lado, o Rui Costa vetou o grande líder do União Brasil na Câmara, que é o Elmar Nascimento, por causa de uma briga provinciana, e essa turma aí por conta da sua política provinciana de aliança com este casal, que é vinculado a milícias, que é um negócio chocante, assim. É isso aí. Olha, Mauro, isso reflete diretamente na articulação do governo na Câmara Federal, né? Isso reflete diretamente. E a gente, olha, o Alexandre Padilha está tendo que ter um jogo de cintura com esse siciliano na cola dele, ali na jugular dele, porque a gente vê todo o esforço que tem sido feito pelo governo, a gente viu a MP dos ministérios, por exemplo, e daí o que acontece? É justamente por causa de Quaquá e siciliano. A gente, olha, o Mauro vem falando disso há muito tempo. Aliás, é histórica a entrevista que o Mauro fez com o André Siciliano aqui, que ele não respondeu, deixou de responder muita coisa. Então, eu acredito, inclusive, que essa reunião com o Cláudio Castro hoje, do Lula com o Cláudio Castro, tem a ver um pouco com isso também, né, Mauro? Só que, gente, é um show de machismo. Precisa mexer nesses ministérios, a reforma precisa acontecer. Porque o que foi feito, se a gente for pegar o Juscelino, é a mesma coisa, Juscelino Filho. Chegou lá de última hora e empurrou. O Lula não conhece as pessoas. Não dá para ter um governo assim. E se a gente for pegar posições chaves, né, Mauro? A gente pega ali, tá certo, o Ministério do Turismo, ele é um pouco escanteado ali. Mas se a gente pega o Ministério das Comunicações, como é que você vai ter um Juscelino Filho? Né? Não tem como. Mas que sirva de alerta, né? Adiante. É isso aí. Alguém aqui dizendo, mas ela foi a mais votada no Rio de Janeiro. Verdade. O Nicolas Ferreira foi o mais votado no Brasil. E aí? E aí? Essa lógica... Mas é isso, é um conto do vigário. É a mais votada, vai trazer... Não trouxe voto nenhum. Este cenário lá do Rio de Janeiro é um cenário que começa a acontecer também no PT em São Paulo. Tá? O Gilmar Tato, secretário de comunicação do PT. E o Gilmar Tato é uma espécie assim de Quaquá de São Paulo, né? É o cara das alianças à direita do PT lá em São Paulo, né? Agora, depois de ter sido feita uma aliança formal entre PT e PSOL, no qual Boulos retirou a candidatura dele ao governo do estado para apoiar Haddad, em troca do PT apoiar a candidatura de Boulos para a prefeitura, ele agora começou, agora não, né? Já faz um tempo que ele está fazendo a pressão, dizendo que a aliança com Boulos em São Paulo é burra, que é um jogo de perde-perde, e está atacando Boulos de todo jeito. O Gilmar Tato é isso aí. É alguma coisa como Rui Costa na Bahia, como André Siciliano e Quaquá no Rio de Janeiro, é o Gilmar Tato em São Paulo. Ele está chutando balde, mas é o seguinte, gente, sempre tem agenda oculta. Sempre tem agenda oculta. Na verdade, ele está detonando o Boulos porque ele quer fazer aliança com o prefeito de São Paulo, de extrema-direita, o Ricardo Nunes. Não é coisa. No Rio de Janeiro é com o Cláudio Castro. Em São Paulo é com o Ricardo Nunes. Não sou eu que estou falando isso. Quem está falando isso é um dos principais líderes do PT em São Paulo, o deputado estadual Antônio Donato, dizendo o que percebo é a família Tato cada vez mais integrada ao projeto de reeleição de Ricardo Nunes. O Gilmar Tato está com uma conversa de sair candidato, de que tem que ter candidato próprio do PT, mas é para fazer aliança com o prefeito que vai ter apoio do Bolsonaro. Olha só, vai ter apoio do Bolsonaro, o prefeito do MDB. E aí, o Donato diz, o Gilmar é um caso clássico do fracasso que subiu a cabeça. Afinal, foi sua candidatura à prefeitura com resultado ridículo que permitiu o crescimento do próprio Boulos. Gilmar Tato fez questão, brigou para ser candidato a prefeito em 2020, teve 8,5% dos votos, foi o sexto colocado, o pior candidato, pior desempenho do PT na história das eleições municipais de São Paulo. Isso é muito interessante. Porque a argumentação, tanto lá do Quaquá, quanto do Siciliano, quanto do Gilmar Tato, é a questão eleitoral. Não, porque a gente tem que ter força eleitoral, porque tem que vencer, porque o PT só perde, isso e aquilo. Aí eles fazem essas alianças, Belfort Roxo é um desastre. Em São Paulo, o Gilmar Tato, sexto colocado.
sexto colocado. Então, um cenário bem complicado também em São Paulo e na Bahia. Né? Na Bahia é uma crise enorme. Rui Costa abriu essa crise do Ministério do governo Lula foi aberta pela ação de Rui Costa, que vetou o principal líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, como ministro, por conta de uma briga paroquial. Portanto, ele colocou a paróquia acima do país, e aí nós perdemos o Elmar, né? Ganhamos muita coisa, né? Foi o Juscelino Filho para o lugar dele. Esse desastre, o desastre é tamanho que Lula chamou o Elmar Nascimento na quinta-feira, não da semana passada, anterior, para pedir desculpas pela maneira como a União Brasil foi tratado por seu governo. Ufa, Plinião. Esses rachas internos do PT, isso é histórico, né, Mauro? A gente acompanha a política há muito tempo, isso é histórico dentro do PT. E, gente, só que assim, precisava ter um pouco de consciência dessas pessoas, porque nem o que está acontecendo em São Paulo é um absurdo. Eu tenho conversado com as pessoas ligadas ao Boulos, e assim, é todo dia plantando notícia contra o Boulos, viu, Mauro? Todo dia. E se a gente for pegar, existe uma mágoa muito grande, porque quem que foi para o segundo turno em 2020 que quase ganhou? Boulos. E na época foi a mesma coisa. Não, o Tato tem muito voto na periferia. Não tem nada, gente. Não tem. Sabe, precisa cair na realidade. E essas peças dentro do PT, que são conhecidas há anos, precisam ou tomar consciência ou sair do partido. Porque só está prejudicando uma estrutura muito maior, que é a questão do governo federal, da presidência do Lula, né? E o cenário é um cenário realmente complexo para o governo Lula. Tá aí. Ainda tem o Arthur Lira. Ainda tem o Arthur Lira. O que está acontecendo? O que está crescendo, há uma percepção no próprio Palácio do Planalto, de que Arthur Lira está tendo uma proeminência descabida sobre a bancada do PT na Câmara. Então, essa é uma questão que hoje preocupa o próprio Palácio do Planalto. Vamos ver, situação bem complicada. O que se avalia no Planalto é que tanto o líder do governo na Câmara, José Guimarães, quanto o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, hoje são aliados com Arthur Lira. Arthur Lira vetou e José Guimarães e Zeca Dirceu concordaram com o veto, executaram o veto nem Lindbergh nem Janones foram para a CPI do golpe. Arthur Lira tem tido um peso sobre as decisões do PT na Câmara dos Deputados que preocupa muito o governo Lula nessa altura do campeonato. Na semana passada, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que é alvo de Lira e do Centrão, está em campanha para a derrubada de uma das melhores ministras da Saúde até o momento, né? Realmente, esses 6 meses da Nízia foram exemplares. Ela sequer é do PT, inclusive. Né? Há uma campanha para derrubá-la. Ela foi uma indicação, uma articulação do Padilha. José Guimarães é inimigo hoje figadal de Padilha. Arthur Lira está fazendo campanha aberta para derrubar Padilha e colocar José Guimarães no lugar de Padilha como secretário de Relações Institucionais do governo, e ela é um alvo. Ela tem manifestado um certo desconforto, porque ela diz que tem deputado do PT que é tão guloso quanto o deputado do Centrão. Ela diz que é uma coisa impressionante, que deputados do PT pedem audiência para ela para ficar achacando o Ministério da Saúde, como faz o pessoal do Centrão. Então, ela está bastante impactada e ela é o alvo. Né? O PP, o Centrão, querem a todo custo o Ministério da Saúde. Vocês imaginam o que será para o Brasil. Cenário, Plínio, bem complexo para o governo Lula, né, do ponto de vista da articulação política. Olha, Mauro, a Nízia foi uma das poucas ministras ali que foi colocada a dedo realmente numa área que é super sensível, foi super sensível nos últimos 4 anos, que é a saúde pública. E o que acontece?
é alvo de cobiça do Centrão de novo, né? De novo, não é a primeira vez. E a gente sabe o motivo, né, Mal? É muito dinheiro. O Ministério da Saúde tem muito dinheiro. Só que não dá para fazer esse tipo de negociação. Olha, esse xadrez político que o Lula está jogando não é fácil, viu? Não é fácil porque a gente vê esse fogo amigo dentro e também vê esses achaques diretos do Lira aí, que como a gente espera que um dia ele tenha o mesmo destino que o Bolsonaro deve ter, que é estar fora da política, mas não vai acontecer tão cedo isso, né, irmão? Não, acho que a decadência do poder do Lira ainda demora. Ele tem muito poder, né, Plínio? Muito poder.